Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estou aqui com vocês para mais um vídeo a respeito de dicas de sermão textual na sua forma analítica. Nós temos conversado bastante aqui no canal a respeito desse tema e eu já tenho vídeos aqui no canal, vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês. Inclusive, tem sido um dos vídeos mais assistidos por vocês, que diz respeito ao sermão textual na sua forma analítica, porém, com um grupinho maior de versículos. Hoje eu trago um texto com vocês, que está em Romanos capítulo 8, verso 28, e a proposta hoje é trabalhar com apenas um versículo. E o que quero deixar aqui para vocês é o seguinte: muitas das vezes o texto ele é lido diante da igreja e os irmãos sempre a mesma coisa. Começam a fazer comentários que divagam muito em relação ao texto. Então, neste vídeo aqui, eu vou trazer mais umas dicas para você que quer aprender a pregar. Se já prega, você quer aperfeiçoar, então aí a pregação, essa arte da pregação que contém aí na homilética. Então eu vou deixar aqui. O que é o ideal para a gente fazer diante do texto, diante da congregação e aproveitar ao máximo possível do que nós temos dentro desse texto, considerando sempre o tempo que nós temos disponível para nós. Então, fique comigo no vídeo aí e você vai aprender algumas dicas importantes, somando com as demais que eu já tenho e outras que nós, por certo, vamos trazer aqui para vocês. Ok? Antes, não se esqueça, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, caso você goste do conteúdo que nós estamos apresentando a você, e compartilhe com os demais irmãos. Você, por certo, tem algum irmão na congregação que tem o desejo de aprender a pregar, aprender a arte também do ensino, não é só para a pregação, mas também para o ensino e até mesmo nas oportunidades avulsas que nós temos. Dá para aproveitar também e muito aqui, tá ok? Então vamos lá para a tela. Como eu disse para vocês, nós temos aqui Romanos, capítulo de número 8, e eu quero começar apresentando para vocês desde o versículo 26, que está na tela, e também o versículo 29. Então nós temos aí 3 versículos. Não vou fazer a leitura, porque você pode muito bem pausar o vídeo e fazer a leitura aí. Nesta tela agora, percebam que eu destaquei para vocês o versículo que eu quero trabalhar. Aqui. Isto que eu fiz, nós chamamos do quê? Nós chamamos de perícope. Pois é, perícope nada mais é do que um recorte que eu faço no texto para utilizar na minha pregação. Está destacado para vocês o versículo. Seguindo adiante, mais uma vez, aqui, o que nós chamamos então de perícope. Este recorte feito no texto. Agora, já separado para nós em cores diferentes para a gente observar. Vamos lá. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto.
Essa aqui é a primeira dica que eu trago para você. Separou o seu texto. Por exemplo, hoje eu me proponho a falar sobre um versículo apenas. E uma vez que eu o isolei, agora eu vou trabalhar com esse versículo à parte. Mas, por favor, não se enganem. Você precisa conhecer todo o contexto para você fazer bem o comentário do que está dentro de um versículo. Não basta você separar o versículo e pensar que vai ficar fácil para você. Não, de forma alguma. Na realidade, fica até um pouquinho mais difícil caso você não conheça o contexto. Então fica a dica aqui para você. Precisa conhecer contexto. O que é contexto? É o conjunto, aquilo que está junto com o texto. Isto aqui que eu acabei de apresentar para vocês é o meu texto. Porém, eu preciso conhecer todo o contexto para poder, então, comentar essa parte aqui com propriedade, tá bom? Com conteúdo, para aqueles que estão me ouvindo possam entender aquilo que eu estou transmitindo. Então, outra coisa aqui que eu quero deixar para vocês é lido o texto, e eu faço essa leitura agora, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto ou por seu decreto. De preferência que você tenha isso aqui decorado, lógico. E se você for pregar e tiver mais versículos, o texto ele esteja decorado. Embora você vá fazer a leitura na Bíblia Sagrada, mas para você ele está decorado, tá bom? E daí, feito a leitura diante da igreja, vamos aos detalhes do texto? Por favor, pega isso com você. Não faça a leitura de um texto e depois sai comentando coisas aleatórias que estão totalmente à parte daquilo que foi lido. Um tempo atrás, uma determinada pessoa na igreja vai lá, escolhe os salmos de número, por exemplo, 32. Feita a leitura dos salmos, aí começa a falar de temor, de compromisso com Deus, de sabedoria. Ora, mas aquilo que eu estou comentando está dentro do texto? Dessa forma, o texto só vira para mim, só serve para mim como um pretexto. Que pretexto? De ter alguma coisa para ler diante da igreja. Mas depois que eu fiz a leitura, eu já não comento o texto. Gente, pregação é extrair a mensagem contida no texto. E você que está aqui comigo, acompanhando o canal, querendo aprender a arte da homilética, você vai me ouvir falando bastante nisso e eu preciso ser repetitivo, para que nós aprendamos juntos isso aqui. Então você está extraindo a mensagem. Gente, a mensagem já está no texto. Então o pregador não cria mensagem. O pregador, ele vai elaborar o sermão, ele vai estruturar o sermão, mas a mensagem está contida aqui no texto e eu preciso extrair. Olha só, isso aqui é fazer exegese. A exegese é tirar do texto aquilo que ali está contido. E como que eu vou fazer isso? Bem, agora as dicas que eu passo a dar para você. Destaque as palavras mais importantes do texto. Vamos lá. Vejam, destaquei para vocês. Contribuem juntamente, é uma expressão. E também decreto. Estas são as mais importantes aqui. Todavia, ainda existem outras que eu vou destacar no momento oportuno, como isso aqui, ó. Todas as coisas. E para o bem. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Mas vamos trabalhar
com essas duas principais que eu acabei de apontar. Aqui, contribuem juntamente. Como que eu vou fazer para explicar para a igreja esta parte do versículo? Eu preciso conhecer, por isso eu falei para vocês, contexto. Não só o contexto ali próximo, que seria, por exemplo, o capítulo 8, o capítulo 7 de Romanos, mas também aqueles textos que estão um pouquinho mais distantes. Nós chamamos de contexto imediato, né? Então, ele está um pouquinho mais adiante, desculpe, um pouquinho mais longe daqui do texto que eu li, mas que vai me ajudar a definir a expressão para a igreja. Dessa forma, olha o texto que eu escolhi aqui. Mas não escolhi porque deu vontade. Não, é que faz parte da correlação ou faz parte de um texto que é paralelo. Tudo isso aqui você aprende comigo na hermenêutica bíblica. Então eu estou me utilizando das ferramentas de contexto, eu estou me utilizando da ferramenta aqui de correlação, eu estou me utilizando aqui da ferramenta de paralelismo verbal e também paralelismo real. Você não sabe o que é isso? Então, daqui uns dias, se você preferir, comente, deixe no comentário do vídeo para mim que você quer aprender também a respeito desse assunto, para que então me motive a gravar um vídeo aqui com vocês a respeito desse assunto de hermenêutica, que é imprescindível para que nós possamos desenvolver bem o nosso sermão, tendo em vista que sermão ele precisa ser preparado. Então, a primeira parte é a preparação, e a preparação você não consegue fazer sem a hermenêutica, que é o que eu estou fazendo aqui. Você sabe o que é uma exegese? Pois é, faz parte da hermenêutica bíblica também, tá bom? Então vamos continuar aqui. Dentro da correlação, aí, como eu disse, eu fui buscar aqui Tiago capítulo 2, versículo 22, que diz: bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras da fé foi aperfeiçoada. Pastor, o que é que tem a ver este versículo que está tratando aí de obras, que está tratando da fé de Abraão, com o texto lá de Romanos 8, 28? Muito bem. A gente está querendo aqui a definição de que todas as coisas contribuem juntamente. É essa expressão que eu quero explicar. Nesse caso, você olha para essa expressão, cooperou, e eu trouxe para vocês a definição aqui do grego sunergeo, onde a primeira partezinha aí, aqui, quer dizer junto, e também o ergel, que quer dizer trabalhar. Portanto, cooperar, ajudar, colaborar. No caso, nós temos a fé que cooperou com as obras, ou seja, contribuiu juntamente. E nós temos a explicação. Nesse caso aqui, você emprestou uma referência bíblica outra para trazer de uma outra forma a explicação para o texto de Romanos. Contribuem juntamente. É a mesma coisa do que está escrito lá em Tiago 2:22, cooperam. E cooperar quer dizer
colaborar, quer dizer cooperar, quer dizer, então, ajudar, é estar junto. Isso aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês. Nenhuma referência bíblica que eu traga aqui para explicar uma expressão dentro de um texto pode ser uma outra passagem bíblica que não tenha relação. Ora, tem que ter relação, tem que realmente esclarecer aquilo que eu estou falando, porque senão aí eu vou estar complicando, né, o negócio ao invés de explicar para os irmãos. Feito essa parte aqui, tá? Contribuem juntamente, partimos para o outro. E antes de falar para vocês a respeito desse outro que eu vou colocar aqui na tela para vocês, a forma como nós estamos fazendo aqui, ela é para você pausar. Então você está assistindo o vídeo, assista com calma, pegue um papelzinho, a caneta e assista o vídeo dessa forma. E agora vem as definições. Você tem a oportunidade de pegar, pausar o vídeo. Ah, não entendi. Então você volta. E nos vídeos que eu posto aqui, as métricas do YouTube me mostram isso. Me dá a possibilidade de eu saber se aqueles que estão assistindo o vídeo estão pausando, estão retornando. Dá para saber, tá bom? Eu não sei quem faz isso. Lógico, a pessoa não dá para saber. Mas, de uma forma geral, as métricas do YouTube mostram quando existe algum pico ali no vídeo, e uma parte do vídeo que ele tem um pico maior e ele se estabiliza, depois ele baixa e volta para o nível normal. Aquilo ali me mostra que a pessoa naquele momento ela pausou, ela voltou, assistiu de novo aquela parte, tá bom? E isso acontece muito quando eu trago anotações, algumas definições para vocês, e é exatamente isso que eu recomendo a você fazer, tá bom? Pause o vídeo, volte, anote de novo, tá bom? Anote, ouça, assista novamente. Vamos agora para o próximo. O que vem a ser a palavra decreto? Aí eu trago aqui que a palavra, ela sugere um plano deliberado, um plano de avanço, ela mostra para nós um propósito. E isso aqui, esse decreto, é um decreto de quem? É um decreto do Senhor. Então eu estou desenvolvendo com vocês aqui essa ideia, primeiro só explicando expressões. Eu não entrei ainda na parte teológica, não. É só explicação de detalhes aqui, de expressões e de vocábulos dentro do texto que eu li. E aí na tela para vocês, uma vez definida as palavras e as expressões principais do texto, nós partimos agora para a identificação da mensagem principal do texto. E isso farei com um exemplo do Primeiro Testamento, com um personagem muito conhecido da igreja. Gente, pega outro ponto aqui, por favor. Quando você for pregar, quando você for falar à igreja uma mensagem, transmitir a mensagem para a igreja, a primeira coisa, não elabore primeiro a mensagem. Ah, não, quero falar sobre este assunto e eu vou procurar um texto na Bíblia para eu falar desse assunto. Onde mesmo que eu posso procurar aqui um texto? Não, pelo amor de Deus, não vá fazer isso, tá bom? Primeira coisa que nós temos que ter é texto. Aí depois que eu tenho o texto, aí eu vou procurar entender a mensagem que está contida no texto bíblico e vou explicar para a igreja. Então, o papel do pregador é explicar o texto para a igreja. Se a igreja tem dificuldade de compreensão de determinadas passagens bíblicas, nós estamos aqui para isto, para
explicar para eles esta passagem bíblica que eles têm dificuldade de entender. Então você precisa estudar, tá bom? E aí, outra dica agora, anote também isso aqui. Quando for pregar, dê preferência para os textos que você tem familiaridade com ele, que você entende, que você compreende. Não vai escolher texto lá de Ezequiel, não vai escolher texto lá de Apocalipse, onde está cheio de figuras, de simbolismos, que você não tem conhecimento a respeito. E você não vai conseguir explicar nada para a igreja. Então, quando eu estou com um texto de 8:28 de Romanos, e eu quero explicar agora o versículo todo, o texto todo para os irmãos, qual personagem que eu vou escolher para servir de exemplo, de fortalecimento do meu argumento? Eu vou procurar um personagem que os irmãos conheçam, cuja história é muito conhecida, porque isso vai me facilitar, gente, a explicação e vai facilitar para a igreja a compreensão daquilo que eu estou querendo transmitir. Agora, se eu pego um personagem bíblico, daqueles emblemáticos, ora, aí você, se tem 10 minutos, piorou. Em meia hora e 45 minutos você não consegue explicar. Você já não consegue agora explicar nem a situação do personagem que você escolheu, e aí também não vai conseguir explicar o texto. Pronto, acabou a pregação. Não teve pregação. Então preste atenção aqui, mais uma vez, preste atenção aqui naquilo que eu estou dizendo para você. O texto precisa ser estudado. E na hora de você argumentar com exemplos para fundamentar o teu ponto de vista ali que você conseguiu do texto, tá bom? Você conseguiu do texto. Agora você precisa de um personagem fácil. Vamos lá? Qual que vai ser? Qual que vai ser? Se eu tivesse no presencial, agora eu começava a falar com os irmãos, um exemplo de você, um exemplo do outro. Aqui no YouTube não vai dar para fazer isso, a não ser contar com a tua participação, você que está querendo aprender, é demonstrar agora, pastor, eu quero aprender. E aí colocar para mim, ó, pausar o vídeo agora. Voltou. Voltou? Enquanto pausou, você colocar no comentário aí um personagem que você então aí colocaria nesse momento para explicar todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados pelo Senhor. Tá bom? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Uau! Então eu falei para pausar. A pause agora e coloque aí. Já colocou? Agora veja o meu. Eu quero ver se você colocou o mesmo que o meu. Se você fez isso, né? Pausar o vídeo aí. Eu vou trazer para vocês José. E a pergunta, até coloquei aqui, ó. Por que José? Ora, simplesmente por ser um personagem muito conhecido da igreja e por isso facilita a associação com o texto e o entendimento da mensagem que eu quero transmitir para a igreja. A história de José mostra exatamente o que o versículo 28 diz. E aí, primeiro, todas as coisas não são apenas as boas. Voltar aqui com você. Percebam? Comecei a explicar o texto todo agora. Eu expliquei as duas primeiras expressões principais e agora eu venho para explicar que todas as coisas contribuem, todas. E estas todas não são só as boas, também são as coisas ruins. Ruins do meu ponto de vista, porque
o que Deus está fazendo nunca é mal para mim, nunca é ruim para mim. Deus, ele sabe o que está fazendo. Percebo como que eu estou desenvolvendo a mensagem? Agora, isso já faria parte da minha pregação lá. Como fez, eu já preguei essa mensagem aqui a semana passada na igreja e por isso eu estou trazendo agora o vídeo para vocês. Parei aqui para gravar esse vídeo e compartilhar com vocês. Então, as coisas boas, não somente elas, mas também as ruins, tá bom? Com relação a isto, você vai falar aí dos momentos ruins de José em sua casa com os irmãos e depois dos momentos ruins na terra estranha. Segundo, estas coisas estão contribuindo, cooperando com a palavra de Deus dita primeiramente a quem? A Abraão. Vamos pegar esse texto aqui de Gênesis, capítulo 15, o versículo 13 até o versículo de número 16. Vamos lá. Não vou nem cortar o vídeo nesse momento aqui, eu vou deixar do jeito que está para vocês e vou fazer a leitura do verso 13 até o verso de número 16 aqui. E diz o seguinte: Então disse a Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Deus está conversando com Abrão na terra de Canaã e lhe faz uma promessa extraordinária. Promessa esta que diz respeito à sua quarta geração. E Deus vai lá e puxa até ali onde está Abraão e fala: a quarta geração vem para cá. Ó. Quando que vai acontecer isso? Quando a medida da injustiça dos amorreus estiver completa, porque naquele momento ali ainda não estava. Gente, preste atenção. Uma palavra dessa que disse Abrão. Passou Abrão, passou Isaac, e chega a época de Jacó. E agora José, que já está sendo vendido lá para o Egito, tá bom? E foi vendido para o Egito por causa de quê? Por causa de ciúme, por causa de inveja. Olha as coisas ruins acontecendo na vida dele. Não está entendendo nada do que está acontecendo. Todavia, o projeto de Deus, o decreto de Deus está firme, de maneira que todas as coisas estão contribuindo para quê? Para o bem daquele que é chamado pelo seu decreto. Ora, José? Não, gente, não é José, é o povo. Preste atenção, Gênesis capítulo 15, versículo 13 a 16. Para o vídeo, leia de novo. Deus tem um compromisso com a sua palavra, de modo que as coisas que acontecem na vida de José, elas são partes de uma engrenagem que vai se somando a outra e vai cooperando para um todo. Qual que é o todo, gente? A promessa de Deus de sustentar um povo. Naquela ocasião, pela fome que estava passando na terra, esse povo não poderia perecer. E esse povo aqui teria que ser subjugado em terra estranha. Olha o que vai acontecer agora. Terceiro ponto. Tudo acontece na vida de José por conta de um projeto, de um plano
grandioso de Deus. É um decreto. E qual que é? Salvar o seu povo. Então eu já comentei isso com você. Você vai ler. E agora, no segundo parágrafo, não houve mérito nenhum em José enxergar onde chegou, mas estava tudo escrito no projeto de Deus. E como vemos isso? Na própria fala de José a seus irmãos. E eu vou ler com vocês esse texto de Gênesis. Gênesis 45, o verso 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Olhe para o verso 7. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Ora, aí vem alguém e vai dizer, sonhe os sonhos de José. Você pode sonhar os sonhos de José. Gente, o sonho não é de José. Os sonhos são de Deus. Para José, naquele momento, naquele contexto, para aquela situação. Ser governador do Egito não foi uma escolha dele, não foi uma opção dele. Ele não se esforçou para chegar onde chegou, pelo contrário, estava tudo errado do ponto de vista humano. Olha as coisas contribuindo. Então, inveja, ciúme, cárcere, depois traição. Tantas coisas aconteceram na vida de José para depois ele chegar no ponto que chegou. E agora, governador, ele traz essa revelação aqui para os seus irmãos. Quem me enviou para cá não foram vocês. Embora aqueles moços foram agentes, mas quem estava por detrás de tudo era Deus. Deus estava desenhando, Deus já tinha desenhado tudo, já estava no projeto, no plano de Deus, e agora Deus está trazendo à tona. Aí, meus queridos irmãos, vejam, José compreendeu lá no final, não compreende lá no início, compreende no final. E é isso que nós precisamos explicar para a igreja a respeito de 8:28 de Romanos, tomando um exemplo. Quanto tempo eu pregaria só nisso aqui que eu coloquei para vocês? Quanto tempo você pregaria? Então você não precisa de muitos exemplos, muitos textos, senão você vai se perder. Um personagem só, uma passagem bíblica só foi o suficiente para a gente fazer isso. Olha a conclusão. Bem-aventurado o homem que Deus o insere em seu projeto. Nada e ninguém o pode parar. Pois se há um decreto de Deus, todas as coisas irão contribuir para o bem. Encerrei a minha mensagem. Pronto. Então vai chegar um momento aqui que eu vou trazer para vocês a respeito de como fazer a introdução, de como fazer a transição da introdução para o primeiro tópico, e depois as transições do primeiro tópico para o segundo e para o terceiro, e depois a conclusão. Cheguei na conclusão da minha mensagem, por isso conclusão. Eu fiz essa leitura desse último parágrafo, vou colocar na tela de novo para vocês. Perceba que o parágrafo ele fechou lá com o versículo que eu li, acabou a mensagem, gente. Não tem que ficar mais comentando, não tem que ficar lembrando de outro versículo, porque senão você vai querer explicar o outro versículo de novo. Sabe o que acontece muitas vezes? Inicia-se uma nova mensagem, inicia-se uma nova pregação dentro da conclusão. Não. Você fez a leitura, você está com a conclusão. Estou com a conclusão aqui. Eu fiz a conclusão, acabou. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Se for para orar para o povo, ore. Fez a conclusão? Então vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. E ore pelo povo se for o caso. Tá bom?
não sei como que é o costume lá da sua igreja. Encerrou, acabou. Isso é conclusão. Em outro momento a gente conversa mais a respeito disso aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Já está. Espero que você tenha chegado até aqui, tá bom? Se você chegou até o final desse vídeo aí, deixa um comentário aí para mim se você quer um vídeo a respeito de conclusão, tá bom? Olha, Deus continue abençoando todos vocês e eu agradeço a todos vocês por estar acompanhando esses vídeos e por acompanhá-los, assisti-lo até o final. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.